Olá, eu sou Gabriel Haddad, Leonardo Bora. somos figurinistas, cenógrafos, artistas visuais, artistas plásticos e somos carnavalescos. Concebemos as fantasias, as alegorias, o desenvolvimento do enredo, toda a trajetória da escola de samba até o dia do desfile na Marquês de Sapucaí. O trabalho de um carnavalesco é bastante complexo, porque a linguagem artística das escolas de samba é muito específica e produto de uma série de fusões, hibridações, fricções. Por isso a gente pensa o nosso trabalho cotidiano enquanto encruzilhada. Os ateliês e os barracões, que é o nome que se dá aos espaços onde são confeccionadas as fantasias, construídos os carros alegóricos, são espaços de intenso diálogo, de muito trânsito, e a gente transita por essas linguagens, extraindo delas a matéria da construção das nossas narrativas visuais, de modo que nos interessam muito os inacabamentos, as circularidades, as narrativas que se propõem enquanto aberturas para o pensar de determinados temas, fantasmagorias. Algumas das nossas narrativas trabalham esses temas de maneira explícita, que é o caso do trabalho que desenvolvemos no ano de 2022 para a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, Fala Majeté, Sete Chaves de Exu. Era um enredo que exaltava as potências de Exu, esse complexo de divindades das religiões de matrizes africanas, e que se utilizava para isso de um trabalho muito extenso, muito profundo de pesquisa de material, porque nos interessava sobrepor materiais, desconstruir materiais para a construção de alegorias que expressassem essas ideias. E é nessas encruzilhadas, nessas tramas, que a gente vai trazendo conceitos que a gente foi desenvolvendo durante a nossa trajetória. A gente entender que materiais que não são costumeiramente utilizados no carnaval podem se transformar em uma potência para a construção de uma alegoria, para a feitura de uma fantasia. A gente tem, por exemplo, nesse carnaval de 2022 sobre Exu, o nosso último carro. Foi construído com fantasias e partes de alegorias, peças de esculturas de outros carnavais, não só da própria Grande Rio, mas também de outras escolas de samba. Era uma alegoria que questionava essa ideia que a razão ocidental construiu a partir da palavra lixo. Então nós brincávamos com resíduos, com materiais desconstruídos para pensar novas epistemologias, novas visões de mundo. Não apenas a alegoria, mas também todo o setor, todo aquele setor que finalizava o desfile tinha esse conceito envolvido. E esse setor transbordou a avenida e ocupou outros espaços expográficos, que também é uma característica marcante do nosso trabalho. Tensionar essas linguagens para além do espaço ritual, físico da Marquês de Sapucaí, esse grande palco a céu aberto, essa grande encruzilhada que fica no centro do Rio de Janeiro. Quando essas materialidades ocupam uma instituição museal mais convencional, elas adquirem outros significados. E nos interessa bastante pensar essa potência permanente que continua circulando rumo ao infinito.